E a lei da hierarquia, ela atua silenciosamente em todas as áreas das nossas vidas. Mas eu quero falar hoje para os nossos telespectadores do YouTube e também das redes sociais e para vocês do auditório, da visão empresarial sobre a visão sistêmica. Então, toda a pessoa que entra numa empresa para substituir alguém, e esse novo funcionário se coloca acima daquele que ele substituiu, sobe em seu ego a arrogância. E ele estará bloqueando aquele fluxo da empresa, aquela área que ele trabalha. Por exemplo, se o novo funcionário veio para trabalhar para substituir o financeiro. E se ele tem uma postura de arrogância e começa a falar mal ou começa a ridicularizar aquele que ele substituiu, aquela área da empresa, as finanças irão quebrar. Ou vão entrar em dificuldade quase que insolúvel. Porque aquele que veio antes, ele estava a serviço do equilíbrio da empresa. E a própria saída dele faz parte do equilíbrio. E a substituição por um terceiro também faz parte do equilíbrio. Então essa pessoa nova que entrou na empresa tem que olhar para o seu sucessor, né, que chama? Como que a gente chama? O antecessor. O novo funcionário tem que olhar para o antecessor com amor, porque tudo que ele construiu ali deixou como base para ele se estabelecer e estabelecer o seu sistema de ordem. Mas quando esse sucessor não olha com amor para o antecessor, ele desfaz o campo energético que o outro construiu, talvez por muitos anos. E ele fica a ver navios, aquela área não possui energia. Então ele sofre muito por conta de não ter aquele campo energético construído pelo outro e ainda sofre o revés da lei de hierarquia, que é a punição. A lei da hierarquia não tolera infração hierárquica em área nenhuma, nem na família, nem na área empresarial. Portanto, quando nós vamos contratar alguém na empresa, seja ela qual for a atividade, nós temos que conscientizar o novo funcionário que ele deve honrar aquele que lhe sucedeu, o antecessor. Deverá honrar, olhar com amor, em hipótese alguma criticar ou difamar o seu trabalho. Porque se o empresário não olhar com amor e instruir o novo funcionário, aquela área, seja qual for, vai entrar em colapso. Porque tudo, absolutamente tudo que faz uma empresa funcionar é um campo de energia. Da mesma forma, quando nós demitimos um funcionário, ele trabalhou 3, 4, 5, 10 anos. Então, quando ele sai da empresa, independente do fato que levou à demissão, o empresário deve honrar aquela pessoa. Honrar dentro de si. Ter gratidão por tudo que ele fez. Então, aquela energia que essa pessoa estruturou naquele setor vai ser modificada, potencializada e alicerçada definitivamente para o sucesso com o outro contratado. Agora, se o empresário não honrar aquele funcionário que foi demitido, ele, por si só, estará entregando um cargo para o novo funcionário sem nenhuma estrutura energética. Ela vai estar em desvantagem nas engrenagens da empresa. E é assim em todas as áreas da vida. O filho tem que se comportar como filho, o irmão mais novo tem que se comportar como o irmão mais novo. É a lei da hierarquia. A lei da hierarquia
ela existe por si só e ela atua por si só. Eu não conheço a lei de hierarquia. Não tem problema. Se você infracionar, vai ser punido. Mas essa lei é má. Não. Ela é amoral. Ela não tem conceito nem de bom, nem de ruim. Ela simplesmente opera dentro do contexto hierárquico da ordem. Da ordem. E a ordem está a serviço do quê? A serviço da hierarquia. Por isso que o pentagrama do destino, que nós falamos no introspectismo, o primeiro pilar é a ordem. A ordem. E muitos pais erram e erram muito quando deixam ou permitem que os filhos infracionem a lei de hierarquia. Quando os pais permitem que os filhos gritem, os pais, desrespeitem os pais, que dê ordem aos pais, os pais que permitem isso, estão permitindo que todo o peso que estava sobre os pais seja colocado sobre os filhos. E aí vem os problemas dos filhos. E o que é que nós vamos fazer? Diz os pais. Nada. Deveria ter feito lá atrás, colocado o filho no lugar de filho. E os pais no lugar de pai. E aí a vida dá certo. Caso contrário, os relacionamentos não se sustentam. Não se sustentam. E aí esse filho que não honrou os pais, que não levou a sério a ordem hierárquica, casa, e aí ela vai inverter a ordem hierárquica na família de origem, na família secundária, e aí o que vai acontecer? Olhe para mim. O filho que infraciona a lei da hierarquia, que não respeita os pais, que não olha para a lei hierárquica, casa e constitui aquilo que chamamos de família secundária. Mas ele está em débito com os pais. Ele não consegue se desgrudar dos pais. E aí ele já fracassou como filho e vai fracassar como marido ou como mulher. Vai fracassar. Porque a estrutura básica dele não é sólida. E agora? Então faço uma análise na minha vida e na minha empresa. A ordem está abalada. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar a ordem em ordem. Como fazemos isso? Através das constelações. E a pessoa que vai constelar a desordem precisa tomar uma postura diferente. Precisa olhar para a situação e colocar a ordem. Vou dar um exemplo. Hoje eu atendi uma mãe que tem um filho doente e o diagnóstico foi esquizofrenia. Esse diagnóstico foi dado em 2013. Então nós tratamos esse jovem à distância pela mãe há mais ou menos 8 meses. O filho não ouve mais vozes. O filho não entra em surto. Mas o filho não quer trabalhar. Eles são agricultores e ele fala que não suporta ir na roça porque tem mosquito, porque tem borrachudo. Então ele assiste televisão até 2, 3 horas da manhã e joga joguinho no videogame ou no celular o dia inteiro. Isso significa o quê? Que os pais não honraram o compromisso hierárquico como pais. Não exigiram do filho que ele se comportasse como filho e cumprisse suas responsabilidades. Então, há mais ou menos um mês, a última vez que eu atendi ela antes de hoje, eu sugeri a ela que fizesse uma reunião em casa e colocasse o filho no lugar dele. E exigisse do filho as responsabilidades inerentes a todo homem que quer trabalhar. E ela chamou o marido, chamou o filho, mais 2 filhos que não estão em casa, e leu o beabá para ele. E exigiu que no outro dia ele levantasse junto com o pai e fosse para a lavoura. O que houve com o rapaz? Que era doente, não conseguia trabalhar, não conseguia ficar no meio de pessoas. A preguiça
que é um dos 7 pecados capitais, tinha tomado conta dele. Hoje o menino leva o caminhão de hortifruti para o Ceasa, dentro de 30 dias. O remédio para muitas pessoas chama-se conscientização. E nós, empresários, pais, mães, temos que ter esta conscientização. Aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, é nosso dever orientá-los e exigir que se comportem como tal. Mas, para isso, nós precisamos dar exemplo. Nunca permitir que os filhos infracionem a lei da hierarquia. Da mesma forma, os nossos funcionários. Aquele que veio depois, respeite o que estava antes. Se ele não respeitar, ele não está apto para aquele cargo. E é assim que funciona. Não fui eu que escrevi a lei da hierarquia, não fui eu que criei, é uma lei universal e ela funciona assim.